Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está feliz nesta noite? Diz amém. Glória a Deus. É uma noite de um culto que fala sobre missões, que é uma função da igreja. E missões, ela arde o nosso coração. Porque missões é pregar, é falar aquilo que Deus deixou para a igreja. E é para mim, é para você anunciar aquilo que Deus deixou para nós. E como foi o culto desta noite, toda a parte do culto, eu estou ali observando. Tudo está, desde do primeiro louvor, a leitura devocional, ele está alinhado com a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite. Então abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. No versículo 27, nós vamos estar lendo do 27 ao 31, e depois nós vamos estar retornando aí do 9, e vamos ir levando até o 31 de novo, mas a leitura aqui nós vamos ler do 27 ao 31, amém? É uma palavra bem conhecida de todos os irmãos, e eu creio que Deus ele vai falar aos nossos corações nesta noite, amém? Diz assim a palavra do Senhor: E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E ele respondeu: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Irmãos, eu vou ler, e eles disseram, e você vai repetir a outra parte. Amém? E eles disseram: Aleluia. Mais uma vez, vamos bem forte, irmãos. E eles disseram: Amém. Podeis assentar. Queridos irmãos, só trazendo aqui uma pequena explicação dentro do que foi lido, já vamos estar entrando dentro da palavra. Nós lemos aqui, vocês repetiram: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, aqui não é uma profecia, não é um mandamento específico que nós podemos pegar e trazer como se estivesse alguém dentro da nossa casa, que também seria salvo, porque a salvação ela não é coletiva, ela é individual, e ela é para quem crê. E este acontecimento, este texto, nós temos que tomar um cuidado para não feri-lo. Ele se relata do momento que estava acontecendo, a qual nós vamos meditar com os irmãos. Ele trata daquele momento, daquela situação, que toda a família do carcereiro, eles creram. Então, para a salvação, é necessário o quê? Que creia. Amém? Então, para que os irmãos possam guardar esta palavra, que a salvação ela é para todos, ela é para quem crê, e é Jesus Cristo quem salva, e Ele pode sim salvar a sua casa, mas vai haver momentos, vai haver pessoas, vai haver testemunho, que alguém às vezes não vai viver mais, essa pessoa vai morrer e não vai aceitar o Senhor, não vai ser salvo. Por quê? Não é porque Jesus não quis, é porque não creu. Então esse texto que nós lemos aqui, ele é para essa situação, porque a salvação, ela é individual. Ninguém vai chegar naquele dia e falar: eu trouxe o presbítero Flávio, porque a salvação eu paguei por ele. Não. É ele. É eu. É você. E nós estamos aqui nesta noite.
E o Senhor está aqui neste lugar. E se ainda não há salvação na tua vida, você pode recebê-la nesta noite. Se não há salvação na sua casa, Deus pode te usar como um transmissor do Evangelho transformador, que vai adentrar aonde for e vai trazer a salvação para a sua casa, através da sua vida, através do teu testemunho, através da tua oração, através do teu clamor. Aí a palavra de Deus ela vai adentrar. E sabemos muito bem que quando a palavra adentra no coração, aí a transformação de vidas. Uma noite que nós reunimos hoje neste lugar, aonde Deus colocou essa palavra no meu coração, uma palavra que ela fala profundamente. E dentro desta mensagem, voltando um pouco atrás aqui para a gente entender o texto, nós vamos encontrar um missionário, Paulo, que não é desconhecido de todos que aqui estamos. Tem alguém aqui nesta noite que não conhece ainda o apóstolo Paulo, não conhece a sua história, não conhece o seu legado? Eu acredito que todos aqui conhecemos e muito bem. E esse homem, nós sabemos bem a história de quem ele era e quem ele se tornou. Eu me alegro, diácono Paulo, porque quando Deus entra na vida, quando Deus entrou na nossa vida, tudo é transformado, tudo é mudado. Tudo agora não pertence mais a nós, pertence àquele que nos chamou. E dentro deste texto aqui que queremos trazer para nossa meditação nesta noite, Paulo, ele escolhe Silas para fazer a sua segunda viagem missionária. Irmãos, é maravilhoso quando nós disponhamos a nossa vida para fazermos esta obra, para irmos até pessoas para fazer esta obra. Aqui eu sei que tem pessoas que têm experiência, como eu já tive ao campo missionário, e eu sei muito bem como que é maravilhoso, e também sei como é tão pesado, como é tanta batalha, como é tanta dificuldade, mas eu também sei que a mão do Senhor, ela prove, que a mão do Senhor, ela salva, que a mão do Senhor, ela faz coisas inexplicáveis no campo missionário, daquele que Deus escolheu, daquele que Deus chamou. Eu poderia melhorar isso aqui nesta noite, da tua vida, da minha vida, de uma igreja missionária, que tem, aleluia, sobre a tua vida um chamado para anunciar um evangelho que transforma, um evangelho poderoso, um evangelho de mudança, um evangelho que muda a rota, que muda destino, que muda pessoa, que muda a situação, e Deus, Ele conta contigo para esta grande obra. E o texto diz, irmãos, que Paulo, ele teve de noite uma visão, e nessa visão um homem, ele se apresenta, um varão da Macedônia, e o texto vai dizer que esse homem começa a clamar dizendo para ele, olha, ajuda-nos. Olha só que maravilhoso, irmãos. Ele tem uma visão de um varão, de um homem. E esse homem começa a clamar, olha, vem para Macedônia e ajuda-nos. E a Bíblia diz, o texto vai dizer que logo depois dessa visão, o que ele faz, irmãos? Ele procura partir para a Macedônia. E é interessante que quando nós ouvimos aquilo que Deus tem para nós, e nós obedecemos o chamado de Deus sobre a nossa vida, quando a igreja atenta que há uma necessidade de estar alinhada com o chamado de Deus para a sua vida,
Talvez você que tem frequentado aqui este lugar não entendeu ainda que há um chamado de Deus sobre a tua vida. Mas eu quero te lembrar nesta noite mais uma vez. Se você não entendeu, você começa a entender nesta noite, porque o Espírito Santo de Deus, ele faz arder em nossos corações esse chamado. Esse ainda não está ardendo nessa noite, fique ligado porque vai arder esse chamado, porque já foi dito que sobre a igreja está o ID, é para ir anunciar o Evangelho transformador de Jesus Cristo. Talvez você não vai para uma outra cidade, talvez você não vai para um outro país, mas lá na tua casa, lá no teu trabalho, no teu colégio, é um campo missionário, aonde Deus conta contigo para anunciar esse Evangelho. Aleluia. E a Bíblia diz então, irmãos, que eles foram para Macedônia, obedecendo, concluindo o que o Senhor chamava, para que eles anunciavam o Evangelho. E a história vai dizer, a Bíblia vai dizer que eles navegaram de Troades e fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta para a Macedônia. E essa cidade, irmãos, é uma colônia. E ele vai dizer, estivemos ali alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, aonde julgamos ter lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. Já viu aquele ditado, irmãos, que aonde estiver um crente, e esse crente for crente de verdade, eles vão estar transformando aquele ambiente em uma igreja. Qual é o ambiente que você tem transformado? Qual é o ambiente que vocês têm vivido? Tem momentos, presbítero Fábio, que nós estamos em um ambiente que nós temos que sair dele. Mas quando nós estamos como cristãos, B2, aquele ambiente se torna uma igreja. Aleluia. Essa semana eu fui fazer um serviço bem demorado, e era eu mais um irmão. Nós fomos daqui lá, falando de Jesus, ouvindo louvores, falando de testemunho, aleluia, e aquilo vai alegrando o nosso coração, vai edificando. Irmãos, imagina se nós ficarmos o dia inteiro sem comer, a gente faz o quê? Passa mal. Assim é a nossa vida espiritual. Eu sei, irmãos, que talvez você não é aquela pessoa que quando alguém chega lá, você está com o joelho dobrado na sua casa direto. Mas eu sei que tem pessoas aqui que quando você sai para trabalhar, você sai falando com Deus. No seu trabalho você vai falando com Deus. Aleluias. E eu quero te dizer nesta noite que Deus, ele tem ouvido a tua oração, quando você está caminhando, quando vem aquela prova, quando vem aquela luta, quando vem aquela dificuldade, bate aquele desespero, mas você fala: Senhor, eu sei que o Senhor está no controle da situação, seja um levante, seja uma luta, eu sei que o Senhor vai me dar vitória. Eu quero te dizer nesta noite, realmente o Senhor, ele já te deu vitória, o Senhor está contigo, então continue nesse propósito ainda, porque você é a igreja.
E o Espírito Santo, irmãos, ele transforma a nossa vida, porque nós sabemos que estamos em um processo de transformação. Não estamos perfeitos, mas estamos sendo perfeituados através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E nessa noite eu louvo o Senhor, porque aqui está uma igreja que é regenerada pelo poder do Evangelho transformador de Jesus. E agora Paulo e Silas, ele procura um lugar aonde está tendo uma reunião. O missionário, ele tem visão. Você é missionário. Mas como presbítero Wender que eu vou fazer missão? Você sabe muito bem, Deus ele vai preparar no momento. Seja qual for o ambiente. E ele vai dar a oportunidade de nós fazermos missão. É bem isso, irmãos. E Paulo, então, agora ele vai para aquele local aonde eles se reuniam. Porque Filipos, irmãos, era uma cidade intensamente romana e orgulhosa de seus costumes. Então o judaísmo era visto como muita desconfiança pelas autoridades locais. Então, irmãos, se fosse celebrar um culto religioso não romano dentro dos limites oficiais da cidade, né, que eram os muros urbanos, poderia ser considerado ilegal e causar tumultos. Por isso eles iam à beira do rio, que ficavam fora das portas das cidades, que garantia privacidade, paz e evitava perseguições políticas imediatas por partes dos soldados romanos. Eu não vou lá, porque o soldado vai me prender, vai me matar, vai tirar minha vida, mas eu vou procurar um lugar que eu tenha liberdade. Era no Rio, lá fora da cidade, das portas da cidade. E quando Paulo chega naquele lugar ali, já estava acontecendo um culto, já tinha pessoas ali. E a história diz que uma mulher por nome de Lídia, ela ouve a palavra, aquilo que Paulo estava dizendo, e a palavra adentra o seu coração. E a Bíblia vai dizer assim, ó: e certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta o que Paulo dizia. E a Bíblia vai dizer que, e depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis de julgado que seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali, e nos constrangiu a isso. Lídia, irmãos, era uma mulher de situação financeira muito boa. E ela foi a primeira mulher convertida ali, através daquela viagem missionária de Paulo até Filipos. E a Bíblia diz que não só ela, mas toda a casa, e também os seus servos, seus trabalhadores, receberam o que nós temos aqui, irmãos. O que nós temos? A palavra. E quando essa palavra ela adentra o coração, o que ele faz? O que a palavra faz? Transforma. Por que ela transforma? Porque ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra a divisão da alma e do espírito. Aleluias. E ela é apta para discernir até os pensamentos. Esta é a palavra que a igreja tem.
É a palavra viva, é a palavra eficaz, é a palavra de transformação. E esta palavra Deus confiou. Não é os anjos, Deus não confiou as autoridades que há sobre a humanidade. Deus confiou esta palavra. Ele entregou para que a igreja vai anunciar esta palavra. Porque quando você vai, quando eu vou, a palavra ela traz efeito, ela traz salvação, ela traz transformação, ela traz renovação, ela traz vida. Aleluia. Oh Deus, maravilhoso. Vai continuar, irmãos, escondendo a ferramenta que Deus te entregou? Vai continuar guardando? Aleluia. O pastor falou nesta manhã: o vaso é de barro, mas o que está dentro do vaso, o que está dentro da sua vida é precioso. Aleluia. Irmãos, Deus te chamou, Deus te separou, Deus está te purificando para uma grande obra. Talvez você possa olhar e dizer no teu coração nesta noite: mas o que eu tenho? Eu concordo com você, mas aquilo que Deus tem, Ele pode te transformar. Mas eu não sei falar, não sei expressar, irmão, não se preocupa com isso. Grandes homens na Bíblia, não vamos entrar em detalhes, mas foram tremendamente usados por Deus para uma grande obra. Mas eles já se passaram, o período que Deus separou para eles já se passaram. Agora é nós, é a igreja, eu, você. Deus escolheu cada um. Eu não sei qual é a sua situação, mas Deus te escolheu nesta noite como um missionário, como uma missionária, para levar esta palavra transformadora. Irmãos, então ali se converte, então, através desta segunda viagem missionária, Lídia. Eu ia detalhar um pouco dela, mas eu vou adiantar, irmãos, para a gente tentar concluir ali dentro do horário, em nome de Jesus. Aleluia. E logo após, irmão, dentro do texto aqui, a Bíblia vai dizer que eles todos sábados se reuniam à beira daquele rio. E agora ali já está se formando uma igreja, já tem ali Paulo, Silas, os outros missionários que foram com ele, Lídia, toda a sua família, os seus servos, aqueles que estavam indo ali. E a Bíblia vai dizer que, certo dia, a caminho daquele lugar de oração que eles iam, sai uma jovem. E aquela jovem, ela tinha um espírito de adivinhação. E aquela jovem começou a perseguir da forma seguinte. Começou a dizer: olha, tá vendo esses dois homens, servos do Deus Altíssimo? Começou a dizer várias vezes, repetir várias vezes. E ela não estava errada não, irmãos. Realmente era servo mesmo de Deus Altíssimo. Mas Paulo fica indignado porque ele reconhece o que estava naquela jovem. Não era o alinhamento do mesmo Deus que ele estava pregando. Então aqueles que vissem aquela jovem anunciando daquela forma, e Paulo deixando acontecer daquele jeito, talvez poderia haver uma mistura ali no meio daquela evangelização ali naquele local. Então Paulo, ele repreende aquele espírito, porque talvez as pessoas vão falar assim: olha, eu vou seguir os dois caminhos, porque a jovem, nós que moramos aqui conhecemos ela, mas esses homens estão pregando Jesus, e ela serve aos deuses aqui da cidade da Macedônia.
e talvez ia a gerar uma confusão. Então Paulo, ele repreende aquele espírito. E o que me chama a atenção, irmãos, a Bíblia não vai trazer aqui, mas eu fui buscar acerca daquela jovem. Por que ela tinha aquele espírito, o espírito maligno, nós conhecemos muito bem. Mas a Bíblia diz assim, que Paulo, ele repreende aquele espírito daquela jovem. Mas aquela jovem, ela tinha alguns senhores que ela tinha posse dela. E através daquela adivinhação daquela jovem, aqueles senhores recebiam os seus lucros. E isso trouxe um problema agora, porque aquele espírito sai dela e agora ela para de gerar lucros através da adivinhação. Mas quem era essa jovem? A história, os historiadores vai dizer que ela poderia ser de uma família que cultivava essa religião, então separavam. Poderia ser uma órfã, poderia ser uma escrava que estava ali. Ela não tinha o livre-arbítrio de escolher, estava aprisionada por os espíritos e também para os seus dominadores, seus senhores. Mas aqui, irmãos, alegra o meu coração, porque quando o evangelho chega, ele livra da escravidão aquele que está na mão do opressor. Ele livra, aleluia, aquele que não tem identidade, aquele que não tem dono. Ele entra e diz: a partir de agora, a tua vida, ela vai ser mudada. Aleluia. É assim que Deus faz. Talvez eu fale aqui nesta noite com pessoas que estejam aprisionadas por pensamentos, por alguma coisa que o inimigo ele colocou no teu coração, dizendo: não é dessa forma, a palavra não é assim. Mas Deus te trouxe nesta noite, assim como Paulo e Silas foram enviados e estava pregando a palavra, aquilo que é feito aqui nesta noite. Lídia abriu o coração. Não precisa fazer nada não, você não precisa vir aqui na frente, não precisa levantar a tua mão, mas apenas uma coisa: abre o teu coração. Se tem dúvida na tua vida do que é o evangelho, abre o teu coração, diga para o Senhor nesta noite: Senhor, se há algo sobre a minha vida que não esteja alinhado com a tua palavra, se há dúvida, se há pensamento, se há alguma coisa, que o Senhor somente abra o meu coração. Aleluia. E agora aquela jovem, irmãos, ela estava liberta pelo poder do evangelho transformador de vida. Só que a história agora, Vitor Hugo, vai dizer que aqueles senhores que obtinham lucro daquela jovem, eles se revoltam porque agora não tem lucro, não tem domínio mais. Aquele espírito que dominava aquela jovem já não existe mais. E eles então chamam a autoridade, se reúnem com a autoridade e falam: olha, esses dois homens estão trazendo perturbação para a nossa cidade. E a autoridade, o que ela faz? Ela manda levar Paulo e Silas perante a praça. E quando chega ali na praça, perto de todo mundo, eles tiram a parte de cima da sua roupa e são açoitados por varas. E o açoite deixa marca, deixa ferida, deixa sangrando. E depois, irmãos, a Bíblia diz que eles pegam aqueles dois homens e levam para um cárcere interior.
E esse cárcere interior, se você for entrar dentro da história, da cultura, daquela época, daquela data, nós vamos entender que aquele cárcere era uma das prisões que só eram levados para lá aqueles que eram de alta periculosidade. Era um local reservado lá no fundo. E a Bíblia diz então que aqueles homens são colocados dentro daquele cárcere com um tronco nas suas pernas ali, no tornozelo, numa posição que não era a perna fechada, a perna um pouco aberta, e as suas mãos amarradas com correntes. E era um local, irmãos, de uma umidade, escuridão, um local insalubre. Se eles quisessem ir ao banheiro, diácono Paulo, o soldado não iria lá, olha, vou abrir as correntes, vou tirar os seus pés do tronco, não. Teriam que fazer ali. Aleluia. Tinha dejetos de preso no lugar. Irmãos, quando eu olho para essa palavra, me dá vontade de chorar. Porque qual é a luta que nós estamos passando? Qual é o problema que nós temos? E muitas das vezes nós olhamos para algumas pequenas dificuldades e falamos: eu vou parar, eu vou desistir, eu não vou caminhar mais, eu não vou obedecer mais, eu não vou seguir mais, eu não quero mais nada. Aí quando eu olho para a vida desses dois homens, aleluia, eu alegro meu coração, porque eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se levanta em favor daquele que está em obediência com o seu chamado. Para onde eu irei, Senhor? Para onde eu fugirei? Se eu subir aos céus, lá Ele está. Se eu descer às profundezas dos mares, ali também Ele está. Vai fugir para onde? Irmão, você não tem escolha, não tem outro caminho, não tem outra solução. Se agarre com o chamado que Deus te chamou. Porque tem algo grande te esperando na eternidade. Porque o reino de Deus, ele é eterno. Aleluia, é eterno. As coisas de Deus, ela é eterna. Aquilo que Deus tem preparado para a tua vida é eterno. Aleluia. Aí, irmãos, vamos lá adiantar. A Bíblia diz que aqueles homens presos, olha só, no versículo 25, e perto da meia-noite, não era meia-noite, era perto da meia-noite, aleluia, Paulo e Silas, a Bíblia diz, oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Estava falando baixinho, mexendo com os lábios. Eles estavam adorando de verdade. Estavam ali, irmãos, eu creio que sentindo talvez nem as pernas mais. Talvez estava com o seu corpo ali, já estava sangrando. Talvez com as suas necessidades fisiológicas também já estavam sobre o seu corpo. Mas ali, Satanás talvez pensou: eu vou prender esses dois homens. Realmente prendeu, mas ele esqueceu de fechar a boca. Aleluia.
Você não entendeu ainda? Aleluia. O segredo está aqui, irmãos. Adoração. Quando você adora, independente da situação, entendendo que há um Deus todo-poderoso sobre a tua vida, Ele vai se levantar em teu favor. Creia nisso, é a palavra de Deus. Não diga mais, eu vou parar, vou desistir. Não diga não, tem um segredo aqui, está sendo revelado. É uma profecia, a palavra de Deus, ela é a maior profecia revelada. Deus está revelando nesta noite. Louva, adora, ora. Independente da situação, está difícil, eu sei, às vezes é difícil. Às vezes o nosso interior, a nossa carne, aleluia, a nossa natureza. Mas eu quero dizer nesta noite para a minha carne, para a minha natureza, aleluia, o vaso é de barro, mas o que está dentro é precioso, é poderoso, é transformador, aleluia. E a Bíblia diz então, quando eles começam a louvar e orar ao Senhor, perto da meia-noite, versículo 26 vai dizer assim, ó: e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Quando nós lemos aqui, irmãos, sobre... Nós temos o professor ali de português. Quando nós lemos sobre, é aquilo que está vindo da onde, Vitor? Do alto. Quando é sob mudo, quando é o sob mudo, vem da onde? De baixo, sob mudo. Quando é sobre, vem do alto. Por quê, irmãos? Porque adoração, quando nós adoramos a Deus, quando nós louvamos ao Senhor, ela sobe e ela chega até o trono de Deus. E ela chega como um cheiro suave, ela chega como um cheiro suave. E a oração, os louvores daquele homem chega até os céus. E quando chega até os céus, aleluia, eu creio que Deus entra com uma ação naquele momento e traz sobre aquele lugar um terremoto. E aquele terremoto estremece aquela prisão máxima de segurança. As portas se abrem e os presos todos ficam livres. Vai adorar ou vai murmurar? Irmãos, Deus, Ele conhece a sua vida. A Bíblia diz que Ele conhece o teu deitar, o teu levantar. Mas eu não quero trazer nenhum julgamento nesta noite de forma alguma. Eu só quero trazer para você que a adoração, em meio às circunstâncias da vida, ela vai fazer uma transformação tão grande. Porque Deus te chamou para ser adorador. E Deus quer fazer de você vencedor. Deus quer fazer de você vencedora. Deus quer fazer de você mulher, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, para uma grande obra que Ele confiou a esta igreja, nesse bairro do Getúlio Vargas, começando desde o altar até lá atrás, lá fora. Existe uma promessa de Deus sobre a nossa vida, e esta promessa ela vai ser cumprida, porque a Bíblia diz que aquele que chamou
Ele é fiel para terminar. Aquele que começou, Ele não abandona pelo meio. Aquele que começou, Ele vai terminar a obra. Aleluia. E aquele terremoto, então, irmãos, se abre, todos ficam livres, nenhum prisioneiro foge, ninguém sai, mas ali o carcereiro, que tinha uma ordem de guardar aqueles prisioneiros, e aquele carcereiro, se deixasse fugir alguém, ele pagaria com a sua própria vida. Ele fica desesperado. E quando ele tem um encontro com Paulo ali, com Silas, a Bíblia diz no versículo 27, e acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, ele tira a espada para se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clama com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, porque todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentre todo trêmulo e se prostrou ante Paulo e Silas. Retirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário para que eu possa me salvar? Quem aqui não tem luta? Levanta a mão. Quem aqui não tem batalha? Quem aqui não tem perseguição? Quem aqui não tem levante? Quem aqui não é perseguido? Talvez o momento que nós vivemos não é essa forma que o inimigo vai preparar uma prisão, um cárcere, mas pode ser algo na mente, pode ser algo espiritual, pode ser algo que está aprisionando. Mas nessa noite eu tenho uma palavra: adore, louve, porque Deus vai entrar, porque há um chamado muito grande de Deus sobre a tua vida neste lugar. E o inimigo, ele sabe disso, irmãos. Ele sabe que você é uma arma poderosa. Ele sabe que você afeta diretamente o reino das trevas. Mas não se importa com isso. Importe em ser adorador. Importe de viver uma vida alinhada com o chamado de Deus, aquilo que Deus tem preparado para você. Porque assim como Paulo e Silas, eles receberam o chamado de Deus, tiveram batalhas, momentos difíceis, nós vimos aqui prisões, mas uma coisa é certa: em nenhum momento Deus os abandonou. Esse corpo que nós carregamos, um dia ele voltará de novo ao pó da terra. Mas aquilo que está sobre a tua vida, ele tem dois destinos. Quando nós estamos alinhados com a palavra do Senhor, obedientes à palavra de Deus, nós temos a eternidade com Cristo. Mas quando nós fugimos dessa palavra, nós também iremos ter uma eternidade. Mas essa eternidade não é com Cristo. Então, irmãos, seja o que for, seja a batalha que for, seja a luta que for, seja inteligente. Agarre com a palavra, com a promessa que Deus colocou sobre a tua vida, porque vai ser muito mais gratificante. Porque o Evangelho, nós sabemos que não é um mar de rosas, não é fácil, mas há uma recompensa. E essa recompensa só vai ser dada para aqueles que permanecerem fiel ao nosso Salvador Jesus.
E o maior exemplo de todos não foi Paulo, não foi Silas, não foi os heróis da fé, foi o próprio Deus, que deixou a sua glória e desceu a essa terra na forma de homem, passou por todo o sofrimento, pior vergonha que a morte de cruz, porque Ele amou a minha vida, a sua vida. Então sempre guarde esse sacrifício. O Criador me amou e morreu por mim, e Ele deixou os seus mandamentos, deixou a tua palavra. Mesmo com dificuldade, mesmo desanimado, muitas das vezes mesmo abatido, vamos sacudir a poeira, vamos levantar e vamos olhar para o alvo, que é Cristo. É Cristo está aqui nesta noite. Ele te trouxe a este lugar, porque Ele te amou primeiro. Não tem amor maior. Agarre com Ele, irmãos. Viva para Ele. Morre, se for preciso, para Ele. Aleluia. Você crê nessa palavra? Você toma posse dessa palavra? Aleluia. Você abrace essa palavra nessa noite? Aleluia. É por isso, irmãos, que quando nós olhamos os apóstolos, após Atos capítulo 2, se não me foge da memória, ali depois quando o Espírito Santo desce, eis que muitas vezes fala assim, ó, não é desse jeito não. Ele desceu lá, Ele está aqui, Ele te acompanha. Os apóstolos, só teve um que não morreu por velhice, não é isso? Porque eles entenderam o que é realmente o amor de Jesus. Porque senão, irmãos, nós vamos passar a vida, o tempo, nós vamos ficar velhos. E vai chegar um momento que vai acabar, a vida passa, tudo passa. Aí, irmãos, preste atenção. Olha, o Espírito Santo de Deus está mandando falar. Eu já ia terminar, eu já vou terminar agora. Você não é um inocente, eu não sou inocente. O negócio é sério. Não é por força nem por violência, mas é por oportunidade. É por liberdade de escolha. É de abrir o coração. Mudar, ninguém se muda por si. Mas a decisão é sua. É minha. Porque a realidade é essa, irmão. Senão vai chegar aquele dia. Nós vamos lembrar. Poxa, quantas oportunidades eu tive. E não aproveitei. Na eternidade não há oportunidade. Aproveite nessa noite. Você que já serve a Deus. A palavra bate primeiramente aqui. Tem muitas coisas que nós precisamos rever, valores. Preciso consagrar mais, preciso orar mais, preciso jejuar mais, preciso obedecer mais, preciso ler mais a palavra, preciso mais amar o meu inimigo, preciso mais amar a Deus, eu preciso buscar ao Senhor, eu preciso colocar Deus nas primícias, eu preciso, aleluia, verdadeiramente entender aquilo que Deus tem para a minha vida, o chamado de Deus, independente da situação, aleluia, porque hoje a oportunidade é estar livre, aleluia, tudo está sobre nós, mas na
eternidade, o que vai fazer a diferença. Aleluia, é o que Paulo e Silas entenderam no momento difícil. Eu sou adorador, independente da situação do sofrimento, porque eu sei que vai ter um dia que não haverá choro, não haverá morte, não haverá tristeza, só haverá alegria. Mas este dia é para aqueles que entenderam, este dia é para aqueles que abraçaram, é para aqueles que obedeceram a oportunidade que a palavra nos deixa para que possamos segui-la. Que Deus abençoe, irmãos. Termino aqui, grato a Deus por essa palavra, e volto nesta noite em nome de Jesus, a quem ela é de direito.